vamos falar um pouco do efeito do MCP nos frutos. Então nós vimos que um MCP, um metilciclopropeno, ele inibe a ação do etileno. E aí traz benefícios para a conservação da qualidade dos frutos. Então ele atrasa o amadurecimento, reduzindo a perda de firmeza e a incidência de distúrbios fisiológicos, mantém a acidez dos frutos, reduz a incidência de escaldadura, que é um distúrbio, né, fisiológico, e também algumas situações reduz podridões. Entretanto, a questão de podridões, há alguns relatos que ele pode aumentar, então ele pode ser uma vantagem em algumas situações, mas também uma desvantagem. Um ponto bem interessante com relação ao MCP é que é possível reduzir o custo com energia elétrica quando se utiliza o MCP. Por quê? Porque ele possibilita um aumento da temperatura de armazenamento. Nesse trabalho aqui feito na Alemanha, o que os autores constataram? Que é possível aumentar a temperatura de 1,5 para 4 graus quando se aplica um MCP nessas frutas em 4 graus e se tem o mesmo resultado na conservação da qualidade. Só que o grande diferencial aqui é que para o sistema de refrigeração manter a temperatura em 1,5 graus, é necessário que ele funcione bastante, fique muito tempo funcionando. Então, quando se possibilita o uso, né, quando se tem possibilidade de usar 4 graus, por exemplo, ele não funciona tantas horas por dia, então ele vai funcionar menos e com isso consome menos energia elétrica. Então esse é um ponto bem interessante, existem trabalhos aqui no Brasil também, tanto com MCP como usando a atmosfera controlada dinâmica com quociente respiratório, se possibilita o uso de temperatura mais elevada. Com relação à escaldadura, então, esse é um distúrbio que a gente viu no tópicos anteriores. Ela é um distúrbio que ocorre na epiderme dos frutos e está associado à presença de substâncias que tem sua concentração aumentada quando os frutos amadurecem. Então o MCP ele tem um efeito bem importante na redução de escaldadura. Bom, com relação à degradação do amido, o MCP, como ele atrasa o amadurecimento, ele reduz a degradação do amido, ou seja, reduz a transformação do amido em açúcar e mantém a firmeza e a acidez dos frutos. Aqui nessa foto, né, podemos ver que maçãs tratadas com MCP, que é o Smart Fresh aqui, elas, pelo teste de iodoamido, elas têm uma presença maior de amido do que as não tratadas. Aqui com relação à cor, então em maçã Jona Gold com o MCP 100, então vamos olhar aqui nessa imagem depois de 12 dias a 23 graus, depois do armazenamento em atmosfera controlada, mais 12 dias. Percebam que as frutas do tratamento controle, só mantidas em atmosfera controlada, estão bem amarelas, já as frutas com um MCP estão menos amarelas ou mais verdes. Então, demonstrando claramente o efeito benéfico do MCP na maçã. Tá? Então, aqui temos um bom resultado. Quais situações o MCP ele não traz tanto benefício ou até mesmo não traz benefícios? Quando utilizado junto com a atmosfera controlada dinâmica, principalmente com quociente respiratório, o QR. Esse quociente respiratório ele utiliza bastante um oxigênio bastante baixo, como a gente viu em aulas anteriores. E esse oxigênio extremamente baixo induz um pouquinho de fermentação, e essa fermentação tem um efeito na redução da síntese de etileno e traz um efeito semelhante à aplicação do MCP e o armazenamento em atmosfera controlada. Tá? Então é bem importante considerar isso. E em maçãs e peras colhidas muito maduras, o MCP ele não vai trazer efeito positivo, certo? Aqui tem os resultados de kiwi. Então, kiwi com dano mecânico, importante resultado, que mesmo com dano mecânico, aqui nós temos a respiração, e o MCP ele reduz a respiração, ou seja, ele não deixa o kiwi ter uma respiração alta e também uma produção de etileno alta quando ele sofre um dano mecânico, uma queda de 1,20 m, certo? Então, isso tem resultados também na firmeza da polpa, né? Não só nos atributos de etileno e respiração, mas ele manteve a firmeza da polpa dos frutos, mesmo com o dano mecânico.
Um detalhe interessante é que o kiwi, quando ele recebe a aplicação do MCP, ele apresenta a columela, essa parte branca interior aqui, um pouco dura. Então, tem dois termos que podemos atribuir, que seria o endurecimento da columela ou uma maturação desuniforme, quer dizer que a columela não amadurece igualmente em relação à polpa do fruto. Então temos aqui um resultado de um trabalho onde se tem um resultado de kiwi armazenado em várias condições de atmosfera controlada, mas o que nós vamos olhar aqui é com e sem o MCP. Percebam que a firmeza da polpa com o MCP ela é maior na maioria das condições de armazenamento e, entretanto, a firmeza da columela aqui também é maior, bastante superior nos frutos com MCP. Então tem esse detalhe a se observar. Aqui o efeito do MCP em flores, que é o ethyl block. Então o controle aqui, as pétalas caem, ou seja, entram em senescência, tem abscisão, né, sofre abscisão, e nas flores com MCP não se tem essa queda. Aqui a ameixa também tem um efeito interessante. Aqui embaixo o controle, ou seja, sem o MCP, as ameixas bem mais maduras do que as tratadas com o MCP. O efeito em bananas, o MCP também tem efeito na banana, por a banana ser um fruto climatérico. Então aqui temos 0 ppb, ou seja, o tratamento controle, aqui 10, aqui 30 e aqui 90 ppb. Percebo que à medida que vai se aumentando a concentração do MCP, tem-se uma manutenção da cor verde ou um atraso no amadurecimento da banana. Resultados em goiaba. Então temos aqui um estágio de maturação meio maduro, então com o MCP aqui em cima, menos maduro do que os frutos sem o MCP. E aqui temos frutos colhidos verdes, então também com o MCP menos maduro do que sem um MCP. Aqui temos o resultado para peras. Então, onde tem um asterisco é a condição que tem um MCP. Então, percebam aqui que nós temos uma redução na taxa de produção de etileno sempre quando os frutos receberam um MCP. Isso ocorre em colheitas menos tardias, ou seja, em colheitas tardias percebam que está tudo igual, aqui as letras são todas iguais, ou seja, o MCP não trouxe benefícios para a redução na produção de etileno. Aqui temos mais dados também, todos se comprovam o que foi apresentado no trabalho anterior, tanto para um pomar aqui, pomar 1, quanto para um pomar 2. Frutos com colheita tardia, que é esse ponto de colheita 2 aqui, eles não têm uma redução na síntese de etileno com o MCP, ou seja, o MCP não trouxe benefícios. Com relação à incidência de podridões, o MCP reduziu quando os frutos estavam sob refrigeração na colheita 1, na colheita 2 não teve benefício, e na atmosfera controlada ele não proporcionou ganhos adicionais para a incidência de podridões. Uma questão interessante é que o MCP ele aumenta cavidades internas, a formação dessas cavernas aqui na pera. Então, o resultado reportado aqui pelo pesquisador Hentges em 2015, onde a porcentagem de frutos com cavidades aqui, quando armazenados em atmosfera controlada, mais aplicação de um MCP, foi bastante elevada. No pêssego temos aqui um resultado também interessante com relação à firmeza de polpa. Esse primeiro valor aqui é o tratamento controle, seguido de 2 tratamentos com aplicação de um MCP, armazenado sob refrigeração. Percebam que após aqui quase todos os períodos de avaliação, 20, 30, 40 dias de armazenamento, os tratamentos com o MCP eles apresentaram maior firmeza. Vamos ver aqui a síntese de etileno também, 20, 30 dias, 40 dias, sempre os frutos com MCP apresentaram uma redução na síntese de etileno, então resultando nesse atraso do amadurecimento do pêssego.